Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, contando com a participação da jornalista Cláudia Cataldi. Desembargador, há uma polêmica no meio jurídico do Rio de Janeiro se arrastando há mais de um ano, que diz respeito à indicação da OAB para ocupar uma vaga aberta no Tribunal de Justiça. Uma das pessoas que faz parte da lista da OAB é a filha do ministro Fux. E em torno desse assunto, em torno da indicação dela, nessa lista com 6 nomes para o tribunal, se instalou uma polêmica, alguns dizendo que ela não teria os pré-requisitos necessários, idade mínima e tal. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto, ministro? O senhor acha que é procedente essa polêmica, essa discussão, ou é uma discussão improcedente e pouco cabível para se analisar em se tratando de uma indicação para o Tribunal de Justiça? Quanto a requisitos legais, a rigor, nós não conhecemos ainda a documentação dos candidatos, inclusive dessa que seria filha do ministro. Porque a lista ainda não nos foi remetida, quer dizer, não chegou ao tribunal, ela está na OAB, e a OAB, inclusive, estava veiculando ultimamente, não sei se manteve essa posição, queria até mudar o critério. Em vez de ser escolhida a lista no Conselho Seccional, são cerca de 80 e poucos advogados, iria escolher... Eleição direta? Eleição direta. Chegou a dizer isso, não sei se vai manter esse critério. Mas o fato é que essa lista, até o momento, não chegou. Quer dizer, é muito difícil uma manifestação sobre aquilo que não existe. Na verdade, agora, requisitos legais, eu não acredito que esses candidatos, inclusive a filha do ministro Fux, que ela não atendesse aos requisitos legais. Aquilo a que a polêmica se refere é se é conveniente, que a Constituição não diz, a Constituição estabelece uma idade máxima para se ingressar no judiciário pelo 5º Constitucional. Mas não tem idade mínima. Mas a idade mínima não tem ali, isso não está pré-estabelecido. Então, diz que mais de 65 anos não pode ingressar. Agora, não tem idade mínima. Então, a idade dessa candidata, ela atende ao requisito legal. Se é conveniente ou não, isso é outra questão, é outra discussão. Isso entra numa discussão de conveniência e oportunidade. Essa pessoa tem maturidade para ingressar pelo 5º Constitucional, se tem ou não tem, esse é que vai ser o X do problema. Por enquanto está sendo o X da discórdia, né? É verdade. Desembargador, outra questão. O Conselho Nacional de Justiça estabelece metas para os tribunais do Brasil afora. O Estado do Rio está cumprindo as metas, tem conseguido cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, metas de celeridade, de julgamento? Perfeitamente. O Estado do Rio de Janeiro tem sido um daqueles que melhor tem atendido as metas do Conselho Nacional de Justiça, e isso é proclamado pelo próprio CNJ. O próprio Conselho Nacional de Justiça tem reconhecido publicamente que as metas no Estado do Rio de Janeiro têm sido atingidas numa situação que só é comparável do Estado do Rio Grande do Sul. São os 2 estados que têm atendido mais essas metas. Há cerca de 2 meses, o jornal Globo publicou uma matéria dando conta de que os tribunais do Brasil, inclusive o do Rio, não contribuíam para o enfrentamento da corrupção. Por quê? Os casos de julgamento de improbidade administrativa tinham um pequeno índice de julgamento de conclusão. Como é que o senhor vê essa análise e qual é a situação do Rio de Janeiro? Me parece que no Rio também apenas 48% ou 49% dos casos tinham sido concluídos e julgados pelo Tribunal de Justiça. Parece que a reclamação ali, Ricardo, pelo que eu me lembro, era que o número de condenações era pequeno. E é absolutamente temerário você falar em número de condenações pequenos sem conhecer o processo. Até porque pode ser improcedente a acusação, óbvio. Sem você conhecer o processo, como é que vai afirmar que as condenações são em número diminuto, são em número pequeno? E parece que a reclamação era essa. Os tribunais estavam condenando pouco. Seria essa. Quer dizer, mas isso quer dizer que há uma meta de condenação? Então nós vamos ter que ter uma meta de condenação. Temos que condenar em 60%, 70% dos casos. Olha, então o réu já entrava condenado. Quer dizer, me parece que isso aí foge um pouco à lógica do razoável, se exigir um percentual razoável de condenações sem conhecer o processo.
Ainda Isso parece um pouco uma brincadeira. É verdade. Ainda falando do Conselho Nacional de Justiça, ele parece que decidiu nessa semana a permissão para que advogados operassem dentro do Fórum do Rio de Janeiro sem terno e gravata, por conta do verão. Isso já foi instituído, foi aprovado, qual é a sua avaliação? Ou seja, decisão do CNJ dessa semana permite que os advogados do Rio de Janeiro não trabalhem de terno e gravata. Olha, com o nosso verão aqui, isso aí vem atender aos direitos humanos, né? Um direito humano fundamental, que é o direito humano à saúde. O Tribunal do Rio já havia dispensado, pelo menos na primeira instância, no ano passado. E esse ano eu não conheço ainda o teor dessa recente decisão do CNJ, mas se decidiu assim, Ricardo, eu acho uma questão até de humanidade, quer dizer, porque o juiz vai de terno porque ele fica dentro do fórum, fica dentro do tribunal. Agora o advogado sai, vai de um tribunal para outro, de uma vara para outra, de uma justiça do trabalho para uma estadual, de uma estadual para uma federal. Ele está andando na rua de terno e gravata, quer dizer, e suando em bicas. É uma situação realmente que beira, a meu ver, a desumanidade. Quer dizer, agora, o advogado não é obrigado também a andar com roupa esporte querendo usar o terno, não há problema nenhum. Eu não vejo a necessidade de justificar com a respeitabilidade da justiça, né, que tenha que ser o terno e gravata, uma liturgia da justiça. Já houve tempos em que juízes mais rigorosos, felizmente esse comportamento já está afastado hoje, não deixavam entrar partes, Ricardo, autores e réus de ação, ou então testemunhas, porque estavam trajados com roupas humildes, sandália de dedo, etc. e tal. Quer dizer, o sujeito tinha que envergar quase que um smoking para ser testemunha. Ora, o testemunha presta um serviço à justiça. Está ali prestando um serviço à cidadania e à justiça. Exigir que ela envergue um smoking, um summer jacket, um terno de último padrão, é realmente desarrazoado. Quer dizer, eu considero que essa situação dos advogados é uma situação de saúde, direito à saúde. E, portanto, se deve relevar. Desembargador, nosso tempo se esgotou. Eu que agradeço, um prazer aqui no Jogo do Poder. Muito grande, estou sempre à disposição. Achei muito boa a nossa Parabéns conversa. pelo programa. Temos muitos outros assuntos, tínhamos aqui vários outros assuntos. Vamos continuar conversando. Parabéns pelo Jogo do Poder, tá bom? Parabéns pelo programa. É um prazer, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também, Cláudia Cataldi, por ter comparecido. Prazer para todo mundo. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.